Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal! Sábado chegou o terceiro e último bloco dessa parola de número 103, a quinta, dentro do tema O que é Igreja. Então, ao longo dessas 5 semanas, nós já revelamos a igreja como um quartel-general, como um hospital, como uma embaixada, como uma cidade de refúgio. E nessa semana nós estamos falando a respeito da revelação da igreja como noiva. Primeiro e segundo bloco, falamos a respeito da aliança, da intimidade. É uma trilha maravilhosa que está sendo trilhada pela gente, precisamente para culminar nesse último bloco, onde eu quero trazer para a gente refletir, meninos, um texto que fala muito ao meu coração, muito mesmo, que é a parábola das 10 virgens que Jesus conta. E, curiosamente, dentro desse texto, Jesus vai usar exatamente as virgens, as bodas, o noivo, e o que acontece dentro dessa história vai trazer uma revelação incrível, porque vai falar... Não vou entregar. Vamos só parolar aqui, e aí, ao longo da conversa, a gente vai chegar nesse ápice, né? Como é que o Paulo fala? Perícope, né? Esse ponto alto desta bagaça. Então, vamos lá, vamos seguir a conversa aqui. Will, eu sei que você tem um carinho especial por esse texto também, você já conversou em outras parolas sobre isso, né? Mas essa parábola das 10 virgens, eu quero só dar o pontapé inicial, que muitas vezes as pessoas que estão lendo esse texto, o texto vai falar que tinham 10 virgens, sendo que 10 eram sábias e 10 eram nécias, né? Ou insensatas, vamos dizer assim. E numa primeira interpretação que é equivocada, você pode correr o risco de achar que eram 10 convertidos e 10 não convertidos, ou 10 crentes e 10 não crentes, quando o texto não fala que, na verdade, todas as 10 eram virgens. Então, fala de pessoas que eram preparadas, separadas para exatamente esse momento. Ou seja, essa parábola, para mim, né, não sei se vocês têm uma visão diferente a respeito disso, mas essa parábola, para mim, fala especificamente para a igreja, né? Então, ele fala a respeito de 10 virgens que eram sábias e 10 virgens que eram nécias, eram insensatas. Mas elas não eram loucas simplesmente porque elas não tinham um comportamento adequado, ou porque elas não vestiam roupas corretas, ou porque elas não penteavam cabelo, não passavam perfume. Não tem nada disso, né? A insensatez aqui diz respeito à preparação do tempo de espera. Então, eu queria, Will, que você partisse daqui, e aí nós vamos discorrer aqui em cima desse texto, que ele é maravilhoso, cara. Aí eu acho que azedou o pé do frango, hein? Porque eu tenho um entendimento diferente desse texto. E vou explicar por quê. Porque esse texto está falando do noivo que ele vai se casar com a noiva. Então, ele está falando da igreja. Então, a igreja já está constituída. Se a igreja está constituída, então é a noiva que vai se relacionar com o noivo. Então, nós temos aí alguém que está esperando por essa união. E quem é que espera pela união da noiva com o noivo? Senão o povo judeu. E ali está falando de um aspecto profético daquilo que haverá de acontecer. Porque nós vamos apontar para Apocalipse, isso na sequência, porque ele está falando, olha, o noivo, ele vai receber a noiva. Então, o Espírito e a noiva dizem, vem. Só que acontece, como que o povo de Israel ele está se posicionando nesse momento? Então, nós temos aí Mateus capítulo 25, no seu aspecto escatológico, ele apontando para o povo de Israel, onde nós temos uma parte do povo que está anelando e buscando pelo noivo, pelo Messias. Então, ele está se preparando, só que acontece, ele é um convidado, ele não é a noiva. Isso me faz entender que, profeticamente, nós estamos apontando para quando a igreja ela é arrebatada
e aí existe o período em que o povo de Israel, e aí nós estamos falando, se eu não me engano, as 3 primeiras semanas que Daniel vai citar, ele vai citar exatamente o ponto onde o povo de Israel vai ser submetido a toda a questão que Daniel ele se posiciona, e nesse mesmo período nós temos os 144, que não tem nada a ver com outra doutrina, senão aqueles que serão, vou usar essa expressão, e talvez de uma forma errada, e aí o Paulinho corrige, que seriam os judeus messiânicos, ou seja, aqueles que de fato eles se convertem ao cristianismo nesse período, e aí esses 144 eles vão então buscar aqueles que ainda não se converteram. Então você vê que nesse período, onde está o óleo e o azeite, você vê aqueles que estão buscando e guardando de forma prudente, o coração sendo guardado. Mas aquelas que não guardaram não poderão entrar, ou seja, serão aqueles que não, mesmo diante, vendo o casamento da igreja, ou seja, a noiva com o noivo, elas estão despercebidas. Então, esse é o entendimento que eu tenho. Eu respeito quando eu ouço falando que é a respeito da igreja, esperando e tudo mais, mas aqui é o casamento da noiva com o noivo. Então, a noiva, ela já está preparada, ela já está ataviada, ela já está preparada para receber o noivo na sua câmara, como diz em Cantares de Salomão. Então, eu entendo dessa forma, porque aí é nesse momento que, então, o povo judeu, ele vai olhar, e aí nós vamos lembrar de 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, ou 2 Tessalonicenses, quando Cristo vai nos buscar nos ares, então todos verão, todos os olhos verão, e aí é nesse exato momento. E aí nós vamos começar todo um processo escatológico. Esse texto não é um texto fácil. E ele é um texto que ele aponta para a volta de Jesus, ele aponta para o reinado de Jesus, ele aponta para aquele texto que o Paulinho, quando ele falou no primeiro bloco, quando ele falou do cavalo e o cavaleiro, né? Uhum. Ali naquele exato momento, onde nós estamos vendo um aspecto apocalíptico acontecendo. Olha como nós chegamos num universo onde, mais do que nunca, e eu sinto um temor da parte do Senhor, e você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, que você possa mesmo estar sendo abraçado pelo Espírito Santo nesse momento e convencido que Jesus está voltando. E nós estamos no último minuto do relógio profético de Deus, porque Jesus está voltando. E vou arriscar algo aqui. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo que a nossa geração é a que verá Jesus nos ares. Meu Deus. Agora, olha só, deixa eu fazer meu papel de pastor aqui e conciliar algumas questões. Eu entendo a posição do Arthur, entendo a posição do Will em referência a esse texto. Mas, assim, eu costumo dizer, inclusive falei hoje isso, né? Hoje, mais cedo, para quem não sabe, né, nós estamos gravando já às portas da madrugada aqui, né? Esse é o horário que os paroleiros gravam, né? E hoje, mais cedo, eu falei para alguns alunos de uma das disciplinas que eu leciono, né, dentro do campo da teologia bíblica, do campo da exegese, da interpretação, eu disse para eles assim, a Bíblia tem a dizer muito mais do que o texto bíblico diz, né? E uma das coisas que nos auxilia, e quem sabe é decisiva na interpretação de algumas passagens, e essa é uma delas, é o que não está escrito. Uma das coisas que a gente precisa conhecer, precisa pressupor, precisa analisar, né?
E não está escrito nesse texto, mas é uma realidade, que, embora as virgens aqui, tanto as nécias quanto as diligentes, não sejam a noiva, elas são parte fundamental da festa do casamento. Tem um trecho do Evangelho de João, não vou me lembrar onde que está, que a palavra fala que nós somos os amigos do noivo, nós, igreja, somos os amigos do noivo. O que você está sinalizando aí, Arthur? Tá no chat interno, acabei de postar esse versículo lá. É que eu não abro o chat. Mas, enfim, qual que é o endereço dele? Só para citar, João 3, 29, 30, vai dizer assim, aquele que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está perto e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Convém que ele cresça e eu diminua. João Batista falando a respeito de Jesus no capítulo 3 de João. É desse momento aqui que o João Batista está falando. Desse momento de Mateus 25, né, da parábola das virgens, porque ali fora estão as amigas da noiva, né, e estão os amigos do noivo. E quando João Batista diz, o amigo do noivo ouve, né, aí não é no sentido de dar ouvidos, é no sentido de ficar alerta para saber em que momento o casamento aconteceu, né? E a noiva e o noivo estão lá na sua câmara consumando o casamento, e na hora que o casamento acontece, na hora que há o abrir das portas, essa é a hora que quem está do lado de fora entra, porque estes que estão do lado de fora têm a honra de conduzir a festa. Isso não está escrito, mas esse é o costume. Esse é o contexto. Então, aquelas que estavam do lado de fora, elas teriam uma obrigação fundamental, que era não permitir que aquela festa fosse ruim, fosse falha. Vocês se lembram, no começo do Evangelho de Marcos, a frustração de uma festa de casamento quando o vinho acaba, né? E isso provoca um desespero até que a conversa vai chegar lá em Jesus, e Jesus sequer tinha começado seu ministério público, Maria dá uma cutucada nele falando, vai lá e resolve esse negócio, né? Por quê? Porque seria um testemunho terrível a festa do casamento falhar. Seria um testemunho horrível para este casamento, né? Para este casal. Né? Então, a festa do casamento ela é algo extremamente séria. E estas que estavam do lado de fora, elas tinham uma obrigação sobre os seus ombros de proporcionar que a festa do casamento continuaria perfeita, assim como havia sido o casamento em si, na relação entre o noivo e a noiva. Né? Então, olha que coisa interessante. A perspectiva é que só vão entrar, e aí, independente, Will, você me falou, né, acerca do povo judeu, você falou, posso estar errado. Aí depende do campo doutrinário, nem a teologia sistemática resolveu isso. Quem são esses caras, né, em que hora que isso acontece, se é o judeu que converteu-se ao cristianismo, se são aqueles que permaneceram na terra e correram para as colinas, enfim, a teologia não resolve isso. Né? Meus alunos de escatologia vão fazer prova disso amanhã, sem entender, passaram 6 meses estudando, sem entender absolutamente nada no que diz respeito a como que termina esse negócio. Porque nem o professor entendeu direito como é que termina tudo isso. Fassol, vocês estão ouvindo o que ele está falando aqui? Não, ele sabe. E no final das contas, se nenhum dos teólogos sistemáticos chegou a alguma posição para dizer, bater o martelo e falar, é assim, quem sou eu para dizer que eu vou chegar numa conclusão daquilo que,
né? É tão secundário. Eu sei que eu tenho que estar pronto. Disso eu sei. Eu sei que eu tenho que estar preparado. Agora, olha só, uma realidade é indiscutível e essa é textual, essa está na palavra. Aquele que é diligente entra para a festa. Isso é o que esse texto transmite para nós. Aquele que tem diligência, que está preparado, que trouxe a matéria-prima para estar ali dentro, esse é quem vai entrar. Na hora que a porta abrir, o noivo e a noiva disserem, aconteceu, o casamento consumou-se, agora a porta está aberta e só entra quem é diligente, só entra quem trouxe o óleo, só entra quem está preparado, só entra quem trouxe a matéria-prima, né? Por isso, desesperadamente, o Wilson falou uma realidade, nós estamos em uma geração, quem sabe seja a geração determinante deste tempo. Eu preciso estar alerta com o óleo, eu preciso estar alerta com o óleo, eu não posso deixar o óleo faltar, né? Quando o óleo falta, a lâmpada se apaga. Levítico 6,13, a palavra diz que a lâmpada do altar não se apagará, o sacerdote não vai deixar isso acontecer. Preciso executar o meu sacerdócio e buscar óleo, ter óleo sobrando, né? Ter óleo restando, para que a minha candeia ela não se apague. E para que na hora que a porta se abrir, eu seja um daqueles que ingressa para a festa. Eu amo fazer isso aqui com vocês, porque nada que eu fale vai chegar nem metade do que vocês estão falando. Isso é sensacional. A gente tem um Evernote aqui, nós já fizemos a anotação do Evernote. Não, é sensacional, gente. Dentro As minhas anotações, não anotei nada. Dentro da minha parca limitação, que então eu vou fazer a minha participação, como o Wilson fala, a minha versão descolada, street, informal. E aí eu fecho aqui minha participação com essa frase, diz assim, querido, não ande só no limite. Tenha sempre mais, superabunde. Busque sempre mais, porque Deus tem sempre mais para mim e para você. Ele quer continuar se revelando de uma forma progressiva e não se engane, sempre vai ter mais da parte de Jesus para a gente. Gente, que palavra foi essa? Que série foi essa? Que tema foi esse? Começando com o quartel-general, encerrando hoje como noiva, esse tema certamente para mim vai ficar entre os meus favoritos, para quando a gente chegar na parábola de número 150, a gente falar dos melhores momentos, essa aqui vai estar. Vocês não tenham dúvida que essa aqui vai estar. Então eu queria agradecer a participação de você que nos acompanhou a semana inteira, deixou o seu joinha, deixou o seu like aqui, compartilhou o nosso canal. Nosso canal está crescendo devagarzinho, mas está crescendo, isso deixa meu coração muito feliz, porque é sinal de que a palavra de Deus está alcançando novos horizontes, novos patamares. Se tem uma coisa que me deixa feliz, meninos, é quando chega a notificação lá no Instagram, fala assim, novo seguidor para o canal, e eu chego lá e essa pessoa não é nem seguida por você, nem por um e nem por outro, ou seja, não é amigo de nenhum de nós três. Isso me deixa feliz demais, porque está chegando em lugares que a gente nem imagina. Então, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estar de volta com um tema novo, a gente vai ter que discutir ainda, nós vamos ter que conversar ainda a respeito. Então, se eu fosse você, já deixava separadinho aí, porque na próxima terça-feira nós vamos estar juntos aqui mais uma vez, se Deus quiser. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Ative a sinetinha aqui do YouTube para você ficar por dentro de tudo que tem de novidade no canal. E também lá no Spotify, em formato de podcast, para você que gosta de ficar apenas escutando a gente, sem desfrutar da nossa beleza. Um grande abraço, fique com Deus, se Deus quiser. Até terça. Tchau, tchau.